Muito bem, doutor Badaró já está no ponto, Aragão. Sim, doutor Mário, está aparecendo aí na tela, a parte superior, pode olhar que o senhor vai enxergar. Olha para o céu, meu amor. Hoje é São É no João. lado superior. Meu querido amigo professor, doutor Roberto Badaró, como vai você? Bom dia, tudo bem com você, Badaró? Tudo bem, Mário? Estamos aqui hoje nesse dia de São João, não é? E eu escolhi hoje um tema que é um tema que é muito importante, que é a questão do tema da quarentena. A ciência já começa a dar evidências e mostrar estudos muito bem feitos sobre a efetividade da quarentena. Saiu recentemente uma meta-análise realizada por um dos institutos, uma das instituições mais famosas para realizar meta-análise, que é o quê? Você pega diversos estudos publicados e faz um estudo único, juntando todas as evidências. E a Cochrane fez esse estudo para dizer se quarentena sozinha ou em combinação com outras medidas de saúde pública pode controlar a Covid-19. Então, eles fazem essa revisão e eles chamam a atenção, primeiro, que, claro, a quarentena pode ser implementada, e como está sendo feita, voluntariamente, ou pode ser legalmente aplicada pelas autoridades. E pode ser até a nível individual, aplicada a nível individual, como se tem visto aí, prendendo indivíduos que burlam, ou a nível de contenção comunitária. Nessa recente revisão, ele relatou que, evidentemente, um dos dificuldades e problemas que estamos tendo após 4 meses de quarentena são os efeitos psicológicos negativos, né, que ela pode trazer, como sintoma de estresse pós-traumático, confusão, raiva, as pessoas ficam com raiva, e que pode levar também até efeitos psicológicos a longo prazo, adversos a longo prazo. Nesse momento, a Organização Mundial de Saúde, o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, está recomendando uma quarentena de 14 dias para indivíduos que tiveram próximos ou em contatos com casos confirmados, com base isso na estimativa do período de incubação do vírus, né, do SARS-CoV-2 ou do coronavírus. Essa meta-análise realizada pela Cochrane em 2.620 estudos e relatos, não só nesta epidemia, mas na epidemia dos coronavírus, a de 2003, na China, a de 2016 no Oriente Médio, eles conseguiram incluir 29 estudos, 10 estudos de modelagem com Covid, 4 estudos observacionais e 15 estudos de modelagem que foi feita com as epidemias anteriores de coronavírus. E ele tem vários tipos de medição, né, e análise entre os interesses dos resultados, mas eles não puderam fazer uma meta-análise narrativa, quer dizer, olha, é isso, mas eles classificaram em vários tipos de evidência, por exemplo, evidência de certeza, baixa ou muito baixa. Os estudos de modelagem, eles são bastante positivos, eles relataram consistentemente o benefício da quarentena. Eles mostraram, por exemplo, que em casos confirmados, se fez a quarentena, metade dos casos teriam ocorrido. Eles comparam 81% quanto a 44%. Metade das mortes, Mário, pode ser evitada, foi evitada, 63% contra 31% que ocorreu. Esses estudos foram consistentes nas 3 epidemias, nessa e nas 2 anteriores. Mas poderiam ser evitadas como, Badaró? Se não tivesse feito a quarentena, você teria o dobro do número de casos, você teria o dobro do número de mortes. Então, é esse resultado, né? E eles olharam diferentes tipos de intervenção. Então, eles incluíram estudos combinados,
isolamento de quarentena com outras medidas, né? Então, eles tiveram, por exemplo, quarentena voluntária, a autoquarentena que você está fazendo, né? A quarentena obrigatória, né? Quarentena em residência, em hospital, instituição pública, navios e cruzeiros, eles analisaram, bom modelo esse, e quarentenas de comunidade mesmo, evitando a aglomeração, recomendação de higiene das mãos, de isolamento, uso de equipamento pessoal, né, de proteção pessoal, medidas, quer dizer, fechar a escola, distanciamento social, fechamento de trabalho, e medidas que eles compararam com sem a quarentena. Então, eles fizeram essa comparação. Então, essas medidas de saúde pública sem quarentena, por exemplo, disseminação do vírus sem isolamento, sem distanciamento social, sem proteção individual, higiene das mãos e outras. E aí eles tiveram 4 conclusões muito interessantes. A primeira delas, eu não vou citar, essa meta-análise é muito grande, a efetividade da quarentena para indivíduos que estavam em contato, então uma coisa correta, ele estava em contato com caso confirmado de Covid. Então, o estudo mais interessante que eu vi são em cruzeiros, navio de cruzeiros. Então, ele tem evidência direta de prevenção do Covid. Ele preveniu 2.307 casos, portanto, 67% dos casos foram reduzidas, de 14,8% a 1,78%, quando houve a evacuação antecipada de todos os passageiros e membros da tripulação, e, evidentemente, eles mostraram num surto em Taiwan que 55 mil indivíduos em quarentena, devido a contato mesmo com caso confirmado, reduziu apenas para 24 casos, 0,04%. Se não tivesse isso, teriam-se acontecido mais de 20 mil casos dos 55 mil. Então, mostrando realmente que a quarentena teve, e mais importante ainda, mesmo que casos ocorressem em indivíduo quarentenizado, o tempo de diagnóstico foi 2 vezes menor. O que é que significa isso? A pessoa é rapidamente encontrada, tem-se as medidas de tratamento que é disponível e de prevenção dos demais. Eu tenho visto muito isso mesmo nos contatos familiares. Quando um caso é diagnosticado na família, rapidamente é feita a pesquisa nos outros, e isso tem reduzido muito internação e mortalidade. O segundo foi a efetividade comparativa entre tipos de quarentena, né? Ele tem um estudo, uma coorte prospectiva na Coreia, essa é muito interessante, em que eles fizeram o seguinte: um caso foi encontrado de pacientes em hemodiálise. Ele estava lá no hospital, teve um caso. Aí, quando eles fizeram a quarentena dos indivíduos expostos por uma média de 15 dias, nenhum caso dos outros que foi isolado, que estavam em hemodiálise, teve. Então, essa separação que nós fazemos nos hospitais é importante, né? Botar alas, por exemplo, só de Covid, separado dos outros, quer dizer, isso é uma medida extremamente eficaz e que, evidentemente, isso tem que ser feito. Eles estão agora fazendo isso de 2 tipos, ou a quarentena autoimposta ou a mesma obrigatória por força de lei. O terceiro, a demonstração foi a efetividade da quarentena em combinação com outras medidas. Então, vamos ver se combinado com outras medidas pode controlar. Então, eles fizeram um estudo de quarentena voluntária por 3 meses e distanciamento social de pessoas com mais de 70 anos por 4 meses. Eles reduziram 49% na Inglaterra, por cento das mortes. E, mais importante,
reduzir a necessidade de leitos para cuidados intensivos em 67%. Então, tirar o indivíduo de idade, você vai reduzir, porque esses são os que complicam mais, né? Reduz o número de morte em quase 50% e mais de 50% a necessidade de leitos de UTI. E o último, a efetividade da quarentena, que é muito interessante isso, de viagem de um país que está com surto declarado para o outro. Talvez tenha sido isso a base dos países proibirem que viajem nos seus países. O americano proibiu que nós viajemos para lá e vice-versa. Então, com base nos dados de 95 mil pessoas que estavam em quarentena, apenas 2 pessoas que foram quarentenizadas ao chegar no país e não entrou, tiveram o coronavírus. Essa de que não foi feita a quarentena em 40 pessoas, 29 casos ocorreram e 5 mortes ocorreram. Então, a quarentena é fundamental. Hoje, no dia do São João, não é? Vamos promover uma quarentena que as pessoas possam se reunir, mas não ter essas coisas públicas, né? Essa multidão. Então, a ciência dá esse conforto a nós de que não estamos perdendo tempo ao ficar dentro de casa. Agora, Badaró, temos aqui já algumas perguntas. Primeiro, é verdade que a letalidade está caindo, que o vírus está perdendo força? Não foi o que eu vi do diretor-geral da OMS, que disse que está acelerando. O que é que você acha? Não, eu concordo com ele. Eu acho que nós estamos chegando no platô. Claro que estamos vendo que existem variações genéticas desse vírus. Você vê grupos inteiros que têm uma doença leve, simples e até despercebida, mas tem pessoas que fazem uma doença severa e rápida. Eu não acho que houve nenhuma modificação ou adaptação. O que está havendo é que o efeito da disseminação, sobretudo naquelas pessoas que não fazem doença severa. A gente tem que lembrar que 80% vai fazer uma doença leve, com pequenos sinais ou despercebida, mas os 20% que fazem a doença com a mesma gravidade, sem modificação nenhuma. Eu acho que não se pode ter uma conclusão desse tipo, de que pelo fato de que já tem 4 meses o vírus perdeu o interesse. Não, o vírus não perdeu o interesse, não, está com muito interesse ainda. Outra pergunta é o seguinte: a Organização Mundial de Saúde disse ontem também de que o anticorpos permanece na pessoa que teve o Covid apenas por 3 meses. Então, aquela história de se fazer o efeito manada, né? Todo mundo sair, todo mundo se contaminar, os casos mais graves teriam nível de morte, os menos graves passariam como um resfriadinho, uma gripezinha, e depois estaria todo mundo protegido. Aliás, a respeito disso, convém lembrar o caso da Suécia, não é, que não aceitou nenhuma medida de contenção social, deixou todo mundo livre, etc. Quando viu, as mortes foram lá para o teto. Até o nosso presidente, quer dizer, o presidente do Brasil, Bolsonaro, usou a Suécia como exemplo num dos pronunciamentos dele. A gente viu que não deu certo. Mas esse fato de só durar 3 meses a defesa da pessoa que teve o Covid também é uma notícia que não é boa, né? Não, Mário, tudo isso se remete, evidentemente, à questão da como se comporta a imunidade nossa e a imunidade coletiva quando nós temos uma epidemia de um micro-organismo qualquer. Determinados micro-organismos, eles conferem imunidade para o resto da vida, né? A pessoa tem uma vez só... Por exemplo, quem tem sarampo não tem mais, não é isso? Não tem mais, mas as pessoas pensam que
não são reinfectadas. As pessoas são reinfectadas, mas a sua imunidade não deixa que a doença fique aparente. Eu acredito muito que é a reinfecção que dá o que a gente chama em imunologia de booster, quer dizer, ele dá um reforço na sua imunidade. Seu organismo já reconhece aquele vírus, então quando ele pega ele novamente, a imunidade rapidamente controla. Você pode até ter um sintoma assim, ficar meio sem saber, acordou um pouco mal, mas no outro dia está bem. Eu acredito que isso vai ocorrer mesmo. E a gente sabe que, por exemplo, o reforço que nós tínhamos que fazer e fizemos sempre contra o tétano, que é uma doença importante. Se você fizer seu reforço da vacina a cada 10 anos, sua imunidade está preservada. Mas se não fizer, vai havendo um desaparecimento, ou melhor, aquelas células de memória vão se desaparecendo. Eu não acredito que o coronavírus seja diferente do comportamento viral. Ele é igual, até porque as duas outras epidemias de coronavírus desapareceram. Não tem mais a coronavírus do tipo 1, nem o coronavírus do Oriente Médio. Então é só olhar. Então eu acho que essa daí deverá ter a mesma sequência. O que não exclui a possibilidade, que é isso que a gente tem que chamar a atenção, dos chamados surtos. Pessoas que não tiveram, pode ter surtos, e surtos realmente com número de casos explosivos em comunidades, em áreas que as pessoas não tiveram a primeira exposição ao coronavírus. Então eu acho que a imunidade é duradoura, eu acho que a gente tem que... Agora, o problema é que o risco de exposição, sobretudo de pessoas que têm elevado risco de doença severa, não vale a pena fazer essa estratégia aí de manada, como você está. Eu acho que é um absurdo isso, por isso que eu chamei a atenção hoje da quarentena. Ela é eficaz, ela reduz o número de casos. Evidentemente que vão ter pessoas dentro de sua casa, uma comunidade que vai ter, mas se você fizer uma quarentena adequada, você vai evitar um número elevado de morte e de doença severa. Aqui tem mais uma pergunta, Débora Dourado. É verdade que o reforço da vacina do sarampo ajuda contra o Covid? Eu não tenho informação sobre isso, eu não sei, acredito que não, porque não existe, são vírus de grupos totalmente diferentes e não tem imunidade cruzada de um vírus para outro. Se tivesse isso, era uma beleza, mas não vejo isso. Então tem outra aqui. As variações genéticas do corona têm mais relação com o fator sanguíneo ou com doenças pré-existentes? A pergunta é meio truncada, né? A variação não tem nada a ver com doença pré-existente, né? A doença pré-existente é um fator de complicação, porque o indivíduo que tem insuficiência renal, se ele faz um quadro febril, ele faz um processo em que ele perde líquido, ele pode entrar em choque, né? E esse indivíduo vai sofrer mais. É diferente de um jovem que o pulmão dele está normal, ou de um pulmão de um indivíduo que já tem fibrose, que já tem realmente bronquiectasia, quer dizer, que já tem outras doenças pulmonares. Se esse indivíduo pega um coronavírus, evidentemente que a evolução é maior, mas não tem nenhuma relação direta. Está se chamando a atenção aí que existe alguma relação com o HLA, com os antígenos de compatibilidade e com o tipo sanguíneo, mas nada disso foi evidentemente demonstrado. Parece que indivíduos que do grupo A, eles estão dizendo, faz doença mais severa de quem é do grupo O ou de outros grupos, mas isso não está ainda provado com estudos bastante claros, a gente não pode estar disseminando isso. Bom, e a última pergunta de hoje, né? Porque o tempo da gente esgotou, vem de um ouvinte que quer saber se o uso da máscara
prejudica a respiração e ela pode ser usada durante o dia todo. Olha, o uso da máscara, ele tem inconvenientes, né? Nós não nascemos para ter uma máscara na face, né? Se fosse assim, a natureza já botava logo um pano bonito aqui, uma pele bonita. Então, claro que a gente sabe que o CO2, quer dizer, o gás carbônico que a gente expira, ele é 20 vezes mais difusível, quer dizer, ele sai mais rápido do que entra o oxigênio. E você, com uma barreira na frente, você aumenta a sua retorno de respiração de CO2 e ela causa inconveniente mesmo. Eu até enviei um trabalho agora sobre um desconforto respiratório associado à máscara, em que até essa mania das pessoas que estão todo mundo comprando oxímetro e medindo no dedo, eu não sei se você tem um em casa, mas está todo mundo tendo um oxímetro, aí fica botando no dedo. Aprenderam a medir a saturação de oxigênio, aí bota no dedo. Aí diz, olha minha saturação, eu recebo telefonema, Mário, toda hora. Eu estou em casa, estou aqui de máscara, não sei se peguei Covid. Ela começa assim, não sei, porque eu estava na rua, fui no supermercado, e minha saturação caiu de 97% para 92%. E eu estou assim sentindo falta de ar. Do desconforto da máscara. Eu realmente fiz essa observação, enviei uma publicação para isso, mostrando que ocorre e que a saturação cai mesmo. O remédio é tirar a máscara num ambiente seguro, respirar um pouco de ar puro, isso faz bem. Então, a máscara não mata ninguém. Vamos botar por aí, não mata ninguém, não leva ninguém para UTI, a máscara não leva ninguém para ter doença, mas ela pode dar esse desconforto que ele é superado você tirando, respirando. Ela realmente causa isso. Você vê aqui, às vezes causa uma dor atrás da orelha terrível, as pessoas se queixam disso porque há uma pressão. Então, mas a máscara não mata ninguém, ela protege muito mais do que o mal que está fazendo. Grande Roberto Badaró, queridíssimo amigo, muito obrigado, bom dia e até amanhã. Até amanhã, Mário, bom dia para você também.